Juízes, capítulo de número 13. Lembrando a todos que Juízes é um livro que está lá no Antigo Testamento, depois de Josué, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué e Juízes. Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Vamos ler todo este capítulo neste primeiro momento. Hoje eu começo uma pequena série de mensagens, deverá ter 2 ou 3 sermões, intitulado Eis que surge um libertador improvável. Juízes capítulo 13, leiamos, acompanhe por gentileza a leitura. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi a seu marido e lhe disse: Um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, nem coma coisa imunda, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus, que enviaste, venha outra vez, e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se, pois, a mulher, e correndo noticiou a seu marido, e lhe disse: Eis que me apareceu aquele homem, que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá, e seguiu a sua mulher. E tendo chegado ao homem, lhe disse: És tu que falaste a esta mulher? Ele respondeu: Eu sou. Então disse Manoá: Quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: Guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse. De tudo quanto procede da videira não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá, tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Permite-nos deter-te, e te prepararemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão, e se prepares o holocausto ao Senhor, e oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Perguntou Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra, te honremos. Respondeu-lhe o anjo do Senhor e lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Tomou, pois, Manoá um cabrito e uma oferta de manjares, e os apresentou sobre uma rocha ao Senhor. E o anjo do Senhor se ouve maravilhosamente. Manoá e sua mulher estavam observando.
Sucedeu que, subindo para o céu a chama que saiu do altar, o anjo do Senhor subiu nela, e que, vendo Manoá e sua mulher, caíram com o rosto em terra. Nunca mais o anjo do Senhor apareceu a Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá ficou sabendo que era o anjo do Senhor. Disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque vimos a Deus. Porém a sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisera matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e a oferta de manjares. Nem nos teriam mostrado tudo isso, nem nos teriam revelado tais coisas. Depois deu a mulher à luz um filho e lhe chamou, vamos ler? Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo em Manedã, entre Zorá e Estaol. Oremos. Deus, fale ao nosso coração nesta noite. Queremos ouvir a Tua voz. Ilumine, ó Deus, o nosso entendimento, para que nós possamos sair daqui cientes de que o Senhor falou conosco, nos edificou, nos exortou e nos consolou. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este capítulo 13 inicia a história de um dos homens mais conhecidos daqueles que são criados na igreja, de Sansão. Sansão é aquele personagem que desde pequeno você ouve falar dele nas escolas dominicais, na sala das crianças, na sala dos adolescentes, às vezes nos encontros de jovens, e muito pouco quando nós chegamos à fase adulta, porque parece que é uma história meio que assim, para dar uma lição apenas para a criança, quando na verdade essa história foi escrita para que todos nós, independente da idade, possamos ser alimentados pelo exemplo, pelo fracasso e pela obra grandiosa que Deus fez na vida de Sansão. O capítulo 13 traz para nós a história de um juiz, de um libertador. E daí que surge o tema desta minha pequena série de mensagem: eis que surge um libertador improvável. A princípio, a minha ideia era pregar um sermão só, no capítulo 13, 14, 15 e 16. Mas aí eu pensei bem, eu achei que a gente ia ir até meia-noite. Falei, eu acho que não vai dar tempo. Então optei por dividir talvez em 2 ou 3 mensagens. Nós iremos ver sobre o libertador improvável. 3 coisas nessa etapa desta série. Primeiro nós iremos ver que é um libertador improvável, pela forma como ele nasceu. Será o tema dessa noite. Depois nós iremos ver que Sansão é um libertador improvável pela forma como ele viveu. Sansão viveu de forma muito devasta. É difícil você olhar para a vida de Sansão e dizer: este homem vai libertar Israel. E Sansão é um libertador improvável pela forma como ele morre. Você conhece a história. Você sabe que Sansão estava dentro de um templo pagão, capturado pelos filisteus, cego, aprisionado. Como que um homem assim é capaz de libertar um povo? E ele faz. Mas nessa noite, então, eu quero olhar com você sobre, eis que surge um libertador improvável. Improvável pela forma como nasceu. Este é o tema desta noite. Olha comigo o verso de número 5. Olha o finalzinho do verso 5. E aí você vai entender por que Sansão é um libertador. Olha o verso 5. Vamos ler? O finalzinho. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Eis que surge um libertador improvável. Quando você lê o livro dos Juízes, é um dos livros mais fortes. Um estudioso disse que o livro dos Juízes seria um dos livros proibidos para ler menores de 18 anos, se a gente for pensar em categorias, porque tem cena de violência muito grande, se fosse fazer um filme deste livro. Você vê cenas terríveis na história de Israel. Você viu que no capítulo 2, a causa disso é porque Israel tinha desobedecido a Deus e tinha se juntado com as nações pagãs em sua volta. Deus levantou não apenas um libertador, mas Deus levantou vários. Deus levantou Gideão, Deus levantou Jefté e tantos outros.
E agora, Deus levanta o mais conhecido deles, Sansão, para mostrar como que um libertador improvável é capaz de fazer grandes coisas na mão de Deus e através do agir de Deus. E a primeira lição que eu gostaria de olhar com você é que este que nasceu de forma improvável, nasceu quando Israel estava sob dominação estrangeira, nasceu num dos piores momentos da história. Olha aí o capítulo 13, verso 1. Eis que surge um libertador, improvável. Ele é improvável pela forma como nasceu. Por quê? Porque ele nasceu quando Israel vivia uma crise moral e política. Olha o verso 1, vamos ler? Tendo os filhos de Israel por 40 anos. 40 anos que a nação de Israel estava escravizada de uma outra nação chamada dos filisteus. Irmãos, nós estamos falando não é de qualquer nação aqui. Nós estamos falando da mesma nação que Deus sacudiu o Egito, para tirar eles da escravidão do Egito. Nós estamos falando daquela nação que passou pelo Mar Vermelho. Nós estamos falando daquela nação que viu Deus prover maná dos céus, cordonizes. Nós estamos falando da nação que Deus escolheu para entregar a eles os 10 mandamentos. Nós estamos falando da nação que Deus usou o Moisés para liderá-los. Nós estamos falando da nação que Deus usou Josué para fazer com que o povo entrasse em Canaã. Nós estamos falando da nação que rodou 7 dias em volta de uma cidade murada, forte, chamada Jericó, e as muralhas caíram e o povo entrou lá dentro. Nós estamos falando de uma nação que, embora pequeno em número, tinha conquistado muito território por causa da boa mão de Deus que estava com eles. Mas esta mesma nação, de repente, esquece do Senhor e começa a desobedecer a Deus, começa a romper com os princípios do Senhor. E o texto diz aqui no verso 1, que eles começaram a fazer o que era mal perante o Senhor. Essa palavrinha perante, na língua hebraica, é a mesma ideia de diante dos olhos do Senhor. Diante dos olhos de Deus, eles começaram a fazer o que era mal. E a minha pergunta é, o que é que decide se algo é mal ou não? Porque o que Israel fez não era coisa muito diferente das nações em volta. Se a definição do que era mal era o comportamento da sociedade, Israel não estava muito errado, não. Israel apenas fazia o que todo mundo fazia. A definição do que é mal tem a ver perante os olhos do Senhor. Eu e você precisamos estar certo da nossa vida e das nossas decisões são feitas perante os olhos do Senhor. E é perante a Ele que o valor que diz se é certo ou errado. Não é perante aos olhos da sociedade. Não é perante as definições do nosso próprio coração. Não, é perante os olhos do Senhor. E aqui nós estamos diante de um conceito de ética que é muito diferente do conceito aí fora. O conceito da sociedade de que ética, às vezes, é aquilo que a sociedade estipula. Biblicamente, não. Biblicamente, ética é aquilo que Deus diz que é. Percebe que é muito fácil eu e você passarmos a fazer o que é mal perante os olhos do Senhor, mesmo que perante os olhos da sociedade é aceito. Mesmo às vezes até perante os olhos da igreja é aceito. Talvez até perante os olhos do pastor é aceito. Mas a grande questão é ir perante os olhos de Deus. Ou então talvez você faça algo que você diz assim, se o pastor vê, se um presbítero vê, eu tenho vergonha. Mas você está perante os olhos do Senhor. Nós precisamos entender isso sério. Porque foi agindo mal que Israel se tornou escravo de novo. Olha lá o finalzinho do verso 1. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer. É um círculo, hein? Não é a primeira vez. Eles tornaram a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. O Senhor, fez o quê? 40 anos. Pensa, 40 anos eles vivendo nas mãos de uma nação que era fraca humanamente falando. Comparado com o Egito, comparado com a Canaã, que eles já tinham conquistado,
e agora eles estão escravos. Sabe de uma coisa? A escravidão vem sobre a nossa vida quando nós deixamos de fazer o que é certo perante os olhos do Senhor. Quando nós passamos a imitar a sociedade, nós tornamos escravos dos ídolos da sociedade. A sociedade apresenta como algo bom, os costumes para Israel era algo atrativo, mas só foi Israel colocar a mão naqueles deuses, só foi Israel ser capturado pelos sistemas de valores, que Israel passou a viver como escravo. Quantas pessoas, crentes, que são alcançados pelo Evangelho, de repente tornam-se de novo escravos e mais escravos de ídolos da nossa sociedade, da nossa geração, porque eles passam a fazer o que é mal. Eles passam a buscar felicidade nos ídolos. E de repente eles estão como Israel estava, escravizado, sem vida, sem alegria, sem expectativa. Eis que surge um libertador improvável, porque o povo está há 40 anos debaixo de uma escravidão. Ele é improvável porque ele nasce quando Israel vivia uma crise moral e política. Sabe que eu e você, quando nós estamos em uma grande crise, porque as coisas que nós fizemos, as decisões que nós tomamos na nossa vida, nos levou para esta situação, eu quero dizer para você, pode surgir ainda um libertador improvável para você. E não é Sansão. O libertador improvável para você é Jesus Cristo. Mas eu quero que você olhe a segunda lição dessa noite. Então, primeiro, por que é improvável a forma de nascer de Sansão? Porque era um período muito difícil. Segundo, porque nasceu de uma mulher impossível de gerar filhos. Olha o verso 2. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Que esperança pode existir em uma família onde a esposa é estéril? Que esperança pode surgir de daí nascer o libertador de Israel? Nem das casas em que nasciam muitos filhos, olhavam e viam qualquer expectativa de libertador, de alguém que pudesse derrotar os filisteus. Mas olhar para esta família, para a casa de Manoá, e ver daí surgir um libertador é improvável. Sansão nasce de uma forma milagrosa. Sansão nasce de uma mulher que era estéril. Deus vai lá e cura aquela mulher, e ela vai dar à luz a um filho. Como que na história bíblica, Deus age de forma extraordinária na vida de tantas pessoas, e através desse agir dele, ele abençoa muitos outros. Por exemplo, a história de Sara, esposa de Abraão. Esse povo de Israel nasce de um milagre de Deus. Sara não podia ter filhos. E Deus age já na velhice de Sara, na velhice de Abraão. E ela tem um riso, um Isaac, um motivo de rir. E nasce aí um menino que Deus vai trabalhar na vida dele para abençoar o mundo. O que dizer de Rebeca, a esposa de Isaac, que também é estéril? Como vai poder abençoar o mundo? Deus cura. E vem daí os filhos. O que dizer de Ana, posterior a essa história? E de Ana vai nascer um outro juiz, que é Samuel. Ana também é estéril. Olha que o Deus que eu sirvo e o Deus que você serve é o Deus que traz um libertador de uma situação impossível de acontecer. De um casal que não tem expectativa nenhuma de gerar um libertador para o povo. Sabe por quê? Porque as crises da humanidade só pode ser resolvida por intervenção de Deus. A crise real de Israel não era um filho qualquer poderia resolver, mas um filho que nasce em uma casa impossível. Eis que surge um libertador improvável. Sansão é um personagem improvável. Você que veio hoje, precisa retornar nos próximos domingos. Porque você vai ver que esse homem que nasce de forma milagrosa, esse homem coloca quase tudo a perder pelos prazeres desta carne. Ele é improvável como um libertador, mas desde o seu nascimento, era improvável que acontecesse. Mas olha mais, ele é um libertador improvável pela forma como nasceu. Primeiro, nasceu quando Israel vivia uma crise moral e política, 40 anos. 40 anos não é 40 dias, nem 40 semanas, nem 40 meses.
É 40 anos, é muito tempo. Muita esperança já tinha deixado. Muitas pessoas já tinham morrido. Não tinham visto essa libertação, mas eis que surge o libertador. Nasceu de uma mulher impossível de gerar filhos. A mulher era estéril. E nasceu para uma missão grandiosa. Olha o verso 4. Olha o que o anjo apareceu para Manoá, para a esposa de Manoá a princípio, e depois vai aparecer para Manoá. Olha o verso 4. Aqui é para a esposa dele. Vamos ler? Agora, pois, porque eis que tu porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus. Enquanto estava pensando neste sermão, eu tentei imaginar a alegria dessa mulher. Eu lembro da alegria que eu e Monique tivemos quando ficamos sabendo que ela estava grávida, que ia chegar nosso bebê. A gente não sabia ainda se era menino ou menina. E aquela alegria tomou conta do nosso coração. Mas a Monique não era estéril. Eu ainda não era idoso. Aqui você tem uma mulher estéril e recebe uma notícia que ela vai dar à luz a um filho. Mas mais do que isso, é dito para ela assim, ele vai começar a libertar Israel. Gente, toda mãe quer um futuro abençoado para os seus filhos. Toda mãe quer um futuro grandioso para os seus filhos. E ouvir que o filho dela vai ser aquele através de quem Deus vai começar a libertar Israel. Isso alegra o coração de qualquer um, e isso alegou o coração dessa mulher. É uma missão grandiosa que está sendo designada a Sansão. Ela é uma missão de libertação de Israel. Mas se você prestar muita atenção, o texto diz algo assim, e ele começará a libertar Israel. Ele não vai libertar totalmente, ele vai começar. Porque todos os homens das Escrituras apenas puderam começar alguma coisa. Só quem libertou verdadeiramente foi Jesus Cristo. Mas a obra vai começar com Sansão. Essa obra vai passar, vai chegar até Davi. E Davi vai guerrear com os filisteus, vai vencer os filisteus. E vai vir depois o filho de Davi, que vai libertar de fato o verdadeiro Israel da escravidão do pecado. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção para essa missão grandiosa que Sansão teria. Exigiria dele santificação e consagração integral. Olha o verso 4. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Esta ordem é dada ainda para a mãe. Está dizendo, o Sansão, o seu filho, ele vai ser nazireu. Nazireu não podia cortar cabelo, nazireu não podia tocar em defunto, nazireu tinha uma série de regulamentações quanto a comidas, não podia estar contaminado com nada. Ele diz, esse vai ser o menino. Mas detalhe, a consagração dele não começa apenas quando ele sair do ventre, já começa agora. Então você como mãe não pode tomar essas coisas, não pode comer essas coisas, porque através de você contamina ele. Olha como que Deus está fazendo um projeto grandioso e usando a família para este projeto. Olha o verso de número 5. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, vamos ler agora, sobre navalha. Não pode cortar o cabelo dele. Não pode, é um voto do nazireu. Não pode, você conhece a história, você sabe que eles cortaram lá na frente. Mas por enquanto a ordem é, não pode. É uma missão grandiosa, porque exige uma santificação. Mas este herói improvável não vai conseguir cumprir tudo isso. Porque eu e você não conseguimos. Porque nenhum libertador humano consegue cumprir tudo aquilo que Deus ordena. Só o libertador divino, que é Jesus Cristo, é capaz de cumprir tudo que a lei determina. Mas olha o verso de número 7. Olha o finalzinho do verso 7. Agora a mulher está contando para o seu marido.
porque o menino até o dia da sua morte. Ele vai ser nazireu até o dia da sua morte. É uma missão para a vida toda. É uma consagração para a vida toda. E eu sei que talvez esteja pulando na sua cabeça, será que ele foi nazireu até a vida toda? Se ele não foi, o anjo mentiu. Você diz, e como ele foi se ele cortou o cabelo? Venha para os próximos domingos. Cenas do próximo domingo. Mas o fato é, nós estamos vendo um herói improvável. Um libertador improvável. Ele é improvável pela forma como ele nasceu. Primeiro, nasceu quando Israel vivia uma crise moral e política. Segundo, nasceu de uma mulher impossível de gerar filhos. Terceiro, nasceu para uma missão grandiosa, libertar o povo e ser totalmente santificado ao Senhor. Quarta e última lição, nasceu sendo chamado de pequeno sol. Olha o finalzinho de Juízes. Olha lá o verso 23. Porém a sua mulher lhe disse, se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria de novo. Desculpa, verso 24. Vamos ler? Depois, e lhe chamou Sansão. Sabe o que significa Sansão? Pequeno sol. Pequeno sol. A gente não sabe por que essa mulher deu este nome. Alguns especulam que talvez ela tivesse meio que aculturada pela sociedade já em derredor, e alguns adoravam o sol e deu este nome para o menino. A gente não sabe. O fato é que este menino nasce e a mãe sabe de uma promessa para este menino. Ele vai ser o libertador de Israel. E ela diz, ele será o pequeno sol, na expectativa de que ele iluminasse as trevas de Israel. E este menino, que nasceu para ser o pequeno sol, sabe como ele termina a vida? Cego. Sem enxergar a luz do sol. Porque ele brincou com Deus. Porque ele brincou de ser libertador. Porque ele brincou com a graça de Deus sobre a vida dele. E ele passa a rodar moinhos com os olhos vazados. Que cena de libertador é esta? Mas a vida dele foi uma vida que o levou a este ponto. Ele se deitou, por exemplo, com mulheres do povo filisteu. Era o povo que ele tinha que libertar Israel, ele se deitou na mesma cama com elas. Ele se deitou com uma prostituta. Ele se deita com Dalila. Ele conta os segredos do coração dele para Dalila. Dalila entrega ele nas mãos dos filisteus. E o libertador de Israel já tinha tocado em coisas imundas, já tinha feito tudo, contou do segredo do cabelo e teve o seu cabelo cortado. E por isso que o pequeno sol não vai ver a luz do sol durante um tempo da sua vida. Eis que surge um libertador improvável. Primeiro, improvável pela forma como ele nasceu. E aí nós vemos 4 lições. Primeiro, nasceu quando Israel vivia uma crise moral e política. Segundo, nasceu de uma mulher impossível de gerar filhos. Nasceu para uma missão grandiosa. E quarto, nasceu sendo chamado pequeno sol. E a minha questão nisso tudo aqui é dizer, quem é que conversou com a mulher? Quem é que conversou com Manoá, com o pai? Quem é que bateu esse papo? Quem é que deu essa mensagem de libertação? Olha aí de novo o verso 3. Vamos ler? Apareceu o anjo do Senhor. Verso de número 9. Deus ouviu a voz de Manoá e o anjo de Deus. Verso 13, tem várias vezes o anjo de Deus, só estou pegando algumas partes. Verso 13, respondeu-lhe o anjo do Senhor. Olha o verso de número 16. Porém, o anjo do Senhor disse a Manoá. Verso 19, perguntou Manoá ao anjo do Senhor. Verso 18, respondeu-lhe o anjo do Senhor. Foi o anjo do Senhor que fez tudo isso. E essa expressão, o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, ela não designa um anjo apenas, comum. O anjo do Senhor é o enviado especial de Deus. É a segunda pessoa da Trindade, é o Filho, é aquele que anos depois vai se encarnar, é Jesus Cristo. É por isso que Manoá tem essa convicção. Olha o finalzinho do verso 22.
Disse Manoá sua mulher? Porque vimos um anjo? Não, vimos a Deus. Foi o próprio Deus que apareceu a este casal. Foi o Filho perfeito, a segunda pessoa da Trindade, que falou: vai vir um libertador improvável, que vai nascer, um pequeno sol, que vocês vão tê-lo no meio de vocês. Mas este anjo diz assim, ele vai começar a libertar Israel. Sabe por quê? Porque anos depois, este mesmo anjo, que é a segunda pessoa da Trindade, se encarna. É Jesus Cristo, o nosso Salvador. E ele não apenas vai começar, mas ele vai libertar completamente. E você já reparou como que essa história nos lembra muito do nascimento de Jesus? Jesus também é um libertador improvável. Ele é um libertador improvável porque quando ele nasceu, Israel vivia também uma crise política e uma crise religiosa. Israel não era mais soberana. Israel também estava debaixo da dominação de outro povo, no caso dos romanos. A religião em Israel também estava corrompida. Lembra você dos fariseus? Quem eram os fariseus? Eram os líderes religiosos. E aos fariseus que Jesus dizia assim, raça de víboras. Jesus nasce em um contexto em que o povo de Deus estava nem aí para Deus. Jesus disse assim, se a justiça de vocês, dizendo para o povo, não excedei muito a dos fariseus, vocês não podem entrar no reino dos céus. Jesus nasce num contexto de crise religiosa, porque o último livro do Antigo Testamento, o livro de Malaquias, foi escrito quando os sacerdotes não estavam nem aí para o culto a Deus, e as pessoas levavam coisas imundas, e Deus chegou a dizer assim, tomara que tivesse alguém, que tivesse coragem de fechar o templo. Olha a crise religiosa que Jesus vem. O último livro do Antigo Testamento, Deus está dizendo, não tem ninguém aí, não, nenhum homem, para fechar a porta do templo, para não ter culto, porque o culto está prostituído, imundo diante de mim. Há 400 anos de silêncio profético, desde Malaquias até o nascimento de Jesus. Há 40 anos aqui em Juízes. E há 400 anos para o nascimento de Jesus. Há algo improvável, ninguém mais esperava. E aí, eis que surge o libertador. Nasce em uma cidade pequena, Belém, Efrata, pequena demais para figurar entre as grandes. Mas é dela que vai nascer o Rei dos Reis. Nasce em uma manjedoura, tudo improvável. Improvável aos olhos humanos. Mas também nasce de uma mulher que era impossível de gerar filhos naquele contexto. Maria era o quê? Virgem. Não era nem casada. Eu sei que alguém ia dizer estéril, né? Não, é virgem. E quer um milagre maior do que esse? Aqui houve um milagre da cura. Mas o nascimento surgiu da relação do marido e a esposa, no caso de Sansão. De Jesus Cristo, não. Foi um nascimento virginal. Maria foi virgem até o dia que Jesus nasceu. Não foi gerado por obra humana, foi Deus agindo lá. Jesus foi um libertador improvável, porque também nasceu para uma missão grandiosa. A missão de Jesus não era apenas começar a salvar, mas salvar completamente. A missão de Jesus consistia também em sofrer, como Sansão sofreu. Mas não pelos seus pecados, mas pelos pecados do povo. Nasceu por uma missão grandiosa, porque Jesus também não poderia pecar. Sansão não poderia fazer uma série de regras. Jesus, não poderia fazer nenhum pecado. E Jesus lida com o pecador sem se contaminar com o pecado. Mas Sansão foi chamado de pequeno sol. Jesus foi chamado da verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todos os homens. Eis que surge um libertador improvável. A minha pergunta é, você conhece este libertador improvável? Não Sansão, Jesus Cristo. Você já foi liberto por Ele. Se você já foi liberto por Ele, você já tem nova vida. Ou você está se tornando escravo de novo, dos seus hábitos, das suas atitudes, dos seus pecados. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eis que surge um libertador improvável para você nessa noite.
E a cena maior deste libertador improvável é que ele foi pendurado em um madeiro. E parecia que tudo estava chegando no final. E ele destrói não os filisteus, ele destrói Satanás. Ele esmaga a cabeça da serpente. Mas ele ressuscita 3 dias depois. E ele está vivo. E ele continua libertando pessoas ao longo da história, para que essas pessoas possam viver de forma livre neste mundo. Eis que surge um libertador improvável. Louvado seja Deus, que Ele levanta o seu libertador no seu tempo. Ele levantou um Sansão, homem falho e pecador. Mesmo assim, Deus libertou Israel através do fracasso de Sansão. Mas anos depois, Deus levanta o perfeito libertador, Jesus Cristo. E através do aparente fracasso de Jesus na cruz, aparente aos olhos humanos, Ele liberta as nossas vidas do salário do pecado. E nós estamos livres. Louvado seja Deus, que sempre surge o libertador improvável. Vamos orar? Deus, Pai bendito, obrigado por essa história bíblica. Essa história de libertação, essa história de o Senhor entrando na história humana, libertando o povo de Israel dos seus próprios pecados, das suas próprias escolhas nocivas, da sua escravidão por ter adorado os seus ídolos. Obrigado porque essa história é um reflexo de uma história muito maior, que foi a história do teu Filho, Jesus Cristo. Ele veio ao mundo também para nos libertar de uma escolha trágica de Adão. Uma escolha decretada nos teus planos, mas aos olhos humanos, trágica. De escolher ouvir uma serpente do que ouvir o Criador. Mas o Senhor veio a este mundo. O Senhor enviou o teu libertador. O anjo do Senhor nasceu da Virgem Maria. E é chamado de Jesus Cristo. É o nome que está acima de todo o nome. Obrigado porque Ele não é um pequeno sol. Ele é a verdadeira luz que ilumina o mundo. Obrigado porque Ele sim tem poder para libertar a nossa vida dos maus costumes, das más atitudes, dos maus pensamentos, do pecado que tenazmente nos assedia. E Ele tem poder para libertar aqueles que ainda estão escravos de Satanás. Porque Ele já despojou o inimigo na cruz do Calvário. Que nós possamos, ó Deus, adorar a este libertador, que é grandioso em poder e em glória, e que se fez um de nós, e agora está intercedendo por nós junto ao teu trono. É no nome dele que nós oramos, no nome de Jesus. Amém.